o nosso primeiro programa, falamos sobre a importância do planejamento e de negociar sempre à vista. Hoje temos mais novidades. O Educação Financeira começa agora. Se você acha que a educação é uma coisa cara, experimente a ignorância. Essa frase de um ex-presidente da Universidade de Harvard serve como um alerta para quem ainda não deu a devida importância para o ensino na sua vida. Uma pesquisa da FGV sobre educação e trabalho do jovem brasileiro mostra que para cada ano de estudo, o salário aumenta em média 15%. E não é só isso. Uma pessoa com 18 anos de estudo tem quase 8 vezes mais chances de conseguir um emprego. Já deu para notar que o item educação deve ter prioridade no seu orçamento, né? Este é o primeiro grande investimento que qualquer pessoa tem que fazer. E o retorno é garantido. Ainda mais quando pensamos no futuro dos nossos filhos. Mas como garantir a eles uma formação de qualidade? Eu tenho uma filha, ela vai começar a estudar agora. Comprar o uniforme da escolinha, que é R$90, mais uns 120, 130 de material. Tenho noção que é caro pelos meus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos que estudam e minhas irmãs dizem que sofrem. Minha filha é pequenininha, então ainda não estou nessa fase de comprar materiais escolares, né? Estou conseguindo fazer pagando uma previdência para ela, para o futuro dela. É caro, é caro mesmo, né? Porque junta matrículas, ó, a escola, a condução, né? Criar um filho hoje no Brasil é 5 vezes mais caro do que há 30 anos. Isso vale para todo mundo. Independente dele estudar em escola particular ou pública, a educação é um item que consome boa parte do orçamento familiar. Para se ter uma ideia, uma família de classe média chega a gastar 41% dos seus rendimentos com a educação dos filhos. Isso considerando 4 etapas: ensino infantil, fundamental, médio e superior. Por isso, a questão é começar a planejar o quanto antes esse investimento, se possível, antes mesmo do nascimento do seu herdeiro. Então, o negócio é montar uma poupança para cada filho e investir todo mês. No mundo das finanças, planejar é trazer o tempo a nosso favor, o que significa, na prática, reservar uma quantia mensal menor, ou seja, mais viável do que se você deixar para pensar nisso só a partir da infância ou da adolescência dos filhos. Hoje é muito importante os pais terem em vista que assim que eles decidem o tamanho da família, né, os filhos vão ter um custeio de educação, pelo menos até os 23, 24 anos, expressivos. Esse número na cidade de São Paulo vai de uma média em torno de R$700 mil, né? Não é pouco dinheiro, é um dinheiro elevado. Então, qual tem sido uma prática muito utilizada pelas famílias e muito interessante? Na medida que meu filho nasce, eu já vou a uma seguradora ou a um banco que tem seguradora e faço para ele um programa de previdência complementar, né? Todo mês eu faço os aportes necessários e, passado um período de tempo, eu posso até fazer aportes adicionais. Existem hoje no mercado planos de investimento voltados exatamente para garantir a formação dos filhos. Vamos ver como eles funcionam? Esses programas de previdência complementar têm de 2 tipos. Existe um chamado Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, e o Vida Gerador de Benefício Livre. No caso de crianças que ainda não fazem declaração de imposto de renda, o VGBL é o mais indicado. E procure fazer num banco onde você concentra os seus negócios, porque provavelmente ele vai te dar condições melhores. Outras dicas importantes que vão te ajudar a garantir os estudos da sua família. A vantagem do plano de previdência é que você gera uma necessidade de se programar de longo prazo. Embora você possa resgatar, é interessante que você faça esse plano visando o futuro. Então você se programa como se de fato você só fosse mexer nos recursos a partir do momento que o seu filho tiver uma idade que você mesmo dimensiona, ou no colegial, ou na universidade, ou num pós-graduação. Lembre-se, educação é um item de orçamento do qual não dá para abrir mão. Então é natural que ele deva fazer parte do seu planejamento financeiro. Na rede de ensino privada, é perfeitamente possível pedir descontos para o pagamento à vista da anuidade ou mesmo do semestre. E uma última coisa, uma boa formação é sempre o maior patrimônio que você deixa para o seu filho. Mas é sempre bom lembrar
que ela vai além da escola. Os valores transmitidos dentro de casa são tão importantes quanto a educação formal que seus filhos recebem. Depois de muitos anos estudando e de outros tantos trabalhando, chega uma hora em que o que se quer mesmo é curtir uma merecida aposentadoria. E é exatamente sobre isso que trata o nosso teste de bolso desta semana. Depois de quantos anos de contribuição à Previdência Social você pode se aposentar? Letra A, 35 anos homens e 30 mulheres. B, 40 anos homens e 30 mulheres. Ou letra C, 30 anos para os homens e 35 para as mulheres. A resposta você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Antes do intervalo, nós perguntamos com quantos anos de contribuição à Previdência Social o brasileiro pode pedir sua aposentadoria. E as alternativas foram: letra A, 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. B, 40 anos homens e 30 mulheres. Ou C, 30 anos homens e 35 mulheres. Acertou o nosso teste de bolso quem respondeu a alternativa A. Esse é definitivamente um projeto de longo prazo. Você já parou para pensar que depois da aposentadoria você ainda terá uma vida inteira pela frente? Se no início dos anos 80 a expectativa de vida do brasileiro era de pouco mais de 62 anos, na última estimativa feita pelo IBGE em 2008, esse número saltou para quase 73 anos. Para 2030, já existe previsão de que o brasileiro vá viver, em média, até os 78 anos de idade. Se por um lado ficamos felizes com o aumento desses números, por outro, todos que pensam desfrutar de uma aposentadoria tranquila devem ficar atentos. Quando o sistema previdenciário foi criado, levou-se em conta uma expectativa de vida mais baixa do que a que temos hoje e, principalmente, muito menor do que a que teremos no futuro. O grande aumento da população de idosos pode tornar cada vez mais difícil para a Previdência Oficial garantir uma renda que seja suficiente para quem se aposenta. Sobre os planos de previdência privada, hoje, mesmo quem contribui para o INSS deve pensar em complementar sua aposentadoria? Eu acho que todo brasileiro tem que lembrar que se ele aposentar pelo teto máximo da Previdência, dado todos os fatores previdenciários existentes, né, ele tem um limitador aí em torno de R$ 2.500. Então, são muitos casos que as pessoas estão acostumadas com uma renda muito superior e no momento que elas gostariam de ter uma qualidade de vida, de aproveitar a vida e vão se aposentar, o valor é muito pequeno. Essa é a ideia da Previdência. Poupar para aproveitar a vida, não é poupar porque vamos ficar velhos. A gente precisa começar a mudar a mentalidade em relação a produtos de previdência. Você sabe o que é fator previdenciário? O fator previdenciário é uma fórmula usada para se calcular o valor da aposentadoria na Previdência Social. Ou seja, quanto você vai receber quando for desfrutar daquele descanso merecido. Leva-se em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do segurado. De maneira geral, quanto menor a idade de aposentadoria, maior a redução e, consequentemente, menor o valor do benefício. Em junho de 2009, o valor médio pago pelo INSS aos aposentados foi de R$ 772,42. Ao que tudo indica, para se garantir um futuro sem preocupações depois de pendurar as chuteiras, mais uma vez, a gente vai ter que investir em planejamento. Se você é jovem, aproveite o tempo a seu favor e encare alguns riscos nos seus investimentos. Em alguns anos, isso pode fazer uma grande diferença. Quer ver? Imagine que hoje você tenha 20 anos de idade e que queira se aposentar aos 60. Mas, chegando lá, você não pretende contar apenas com o benefício oficial. Para curtir sua aposentadoria, você quer ainda receber todo mês uma renda extra de R$ 3.000 que dure pelo menos até seus 80 anos. Numa previdência privada, voltada para quem tem perfil conservador, você vai precisar guardar R$ 530 por mês. Você pode conseguir os mesmos R$ 3.000
investindo menos, algo em torno de R$ 350. Basta ser um pouco mais arrojado na escolha do seu plano de previdência. Se a juventude já ficou para trás, não é mais hora de ser agressivo nos seus investimentos. A partir de agora, o que você vai precisar mesmo é de segurança e liquidez para o seu dinheiro. Com mais idade, só vai ter um jeito de conseguir montar seu pé de meia: gastando menos e poupando o máximo possível. E aí, mais uma vez, entra em cena para te ajudar o seu orçamento pessoal. Reavalie ali suas despesas, corte os excessos e lembre-se que é tudo para você poder curtir bem uma merecida aposentadoria. Hoje ficou bem mais claro entender por que a educação dá às pessoas um grande diferencial no mercado de trabalho e, por consequência, no bolso da gente. Talvez o principal esteja em concluir que o maior desafio financeiro não é a compra de um carro zero ou mesmo da casa própria. A questão é como garantir os recursos necessários para que lá no final a aposentadoria seja mesmo a fase da nossa melhor idade. Um grande abraço e até a semana que vem.